Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos cultuar o nosso Deus, que é soberano nas nossas vidas. E eu te convido a estar fechando os teus olhos neste momento, fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo que Ele te abrace, que Ele te envolva, que Ele te acalme e que Ele leve a sua adoração a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos a Ti, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua presença. E te pedimos, querido Espírito Santo, que o Senhor leve as nossas orações, os nossos louvores a Deus, ao nosso Pai, que nos amou primeiro, que nos escolheu, que tem um propósito para nós. Se conosco, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando o nosso Deus, louvando ao único que é digno de ser adorado.
sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me Ama. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus
quero estar convidando os irmãos essa noite para meditarmos uns minutos numa história conhecida por muitos de nós, acredito que por todos nós, é a história do nosso irmão Jacó. E eu quero estar meditando um pouquinho com os irmãos o livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10, a visão que Jacó teve. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência, a tua semente. E a tua semente será como o pó desta terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó naquela manhã, de madrugada, tomou a pedra e a tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Ti neste momento, Espírito Santo, que o Senhor continue conosco. Fala conosco através da palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Que essa noite nós possamos ser cheios da Tua luz, cheios da Tua graça, para recebermos de Ti e crescermos um pouco mais em Tua presença, em nome de Jesus. O que eu queria compartilhar com os irmãos esta noite é um pouco da história de Jacó. Porque Jacó deitou sobre esta pedra quando ele estava no deserto. Quem conhece a história de Jacó sabe o que ele tinha feito antes. Ele tinha enganado o irmão para receber a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Ele comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Ofereceu, ele pôs preço em algo que na verdade não tem preço. Porque eles aprendiam na cultura que o primogênito, na verdade, é responsável por tudo quando o pai parte. Então, é como se fosse o segundo pai. Então, o mais novo estava sujeito ao mais velho. Porém, quando a mãe de Jacó estava grávida dela e de Esaú, que são gêmeos, houve para ela uma palavra da parte do Senhor, dizendo a ela que o mais novo seria o primogênito. O mais velho serviria o mais novo. E tudo ocorre na vida de Jacó para que isso se cumpra. A mãe de Jacó, ela dá um jeitinho de fazer com que a promessa
se cumprisse, porque ela creu na promessa que o Senhor tinha feito. Porém, o pai de Jacó, ele tinha uma preferência por Esaú, porque Esaú era da caça, e ele gostava da caça que Esaú trazia. Então ele tinha uma preferência. Já Jacó ficava mais perto da mãe, e ela lembrava-se da promessa que o Senhor tinha feito. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é que quando Jacó tem essa visão, ele estava fugindo da terra, ele saiu da terra dele, porque depois disso, que ele vendeu, que ele comprou a primogenitura, ele rouba a bênção do irmão, né? Faz uma trapaça, engana o pai, que já era cego, avançado de idade, para receber a bênção da primogenitura, para concluir a segunda parte do plano. E aí o irmão, quando ele fica sabendo disso, ele ameaça Jacó de morte. Como Esaú tinha tomado mulheres do lugar onde eles habitavam, e essas mulheres, a mãe não se agradava, a mãe se entristecia com o comportamento dessas mulheres, a mãe pediu ao pai que falasse com Jacó para não fazer o mesmo, mas que fosse até a terra deles e buscasse alguém da parentela para ser esposa dele. E assim Jacó fez e partiu, fugindo daquele lugar com a bênção do pai, que está um pouquinho antes desse texto que nós acabamos de ler. Jacó obedeceram a seu pai e a sua mãe e se foram para Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulheres, além das que tinham, mais mulheres do povo que não era do povo deles. E Jacó abençoa, Isaque abençoa Jacó, e ele vai até a terra da parentela da mãe dele. No caminho, no meio lá do deserto, ele se repousa sobre essa pedra e tem essa visão. Nessa visão que Jacó teve, os anjos, ele via os céus abertos e via os anjos subindo e descendo. Se nós formos analisar esse texto profundamente, levaríamos muito tempo e não é este o meu intuito de hoje. Mas uma coisa eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Aos nossos olhos, os anjos teriam que estar descendo e subindo. E Jacó, ele viu os anjos subindo e descendo. Tem um mistério nesta palavra que daqui a pouquinho, né, a gente vai trazer à tona. E Jacó fica com medo porque aquele lugar, ele vê que aquele lugar era o lugar de Deus, que Deus estava presente naquele lugar, que era a porta do céu. Ele tem medo de morrer. E aí é o mais extraordinário. Quando Jacó está orando de madrugada, que ele levanta de madrugada, ele vai unge a pedra onde ele estava, e Deus fala com ele, que Deus seria com ele. E Jacó pega e faz um voto para Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor me sustentar, se o Senhor abrir os meus caminhos, se tudo me for bem, e eu voltar para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó faz então um voto com o Senhor. E Jacó vai e ele encontra com a sua primeira esposa. Quando ele encontra com a sua primeira esposa, a Raquel, porque ele se apaixona, filho do Labão, ele chora, ele se emociona porque ele lembra que a mãe dele tinha falado isso para ele, que ele ia procurar Labão, que é parente dela, o irmão dela, e que ele se casaria com uma das filhas. Jacó foi e encontrou, e tem um encontro bonito com a primeira esposa, que ele se apaixona por quem ele achava que seria a primeira esposa, porém, que é a Raquel. Ele ama, ele se apaixona por Raquel. Só que ele começa a trabalhar com Labão, que é o sogro, e Labão fala com ele, depois de mais ou menos um mês de serviço: você, porque meu parente vai trabalhar de graça? Não, você vai ter o seu salário. E ele então pede que Raquel seja esposa dele. Labão, a princípio, diz que sim, que ele trabalhasse 7 anos, né? E ele trabalha esses 7 anos. Só que quando se cumpre os 7 anos de trabalho, Labão faz com Jacó
exatamente aquilo que ele fez com Esaú lá atrás. Ele faz uma troca com Jacó, sem que Jacó saiba, e dá a Lia, a mais velha, no lugar da que Jacó amava. Então, aquilo que Jacó tinha feito lá no início, agora, depois da caminhada dele, do início da caminhada dele, é feito com ele a mesma coisa. E quando ele acorda, ele vai pedir satisfação ao sogro. O que é isso que fizeste comigo? Por que me enganaste? Sendo que foi a mesma coisa quando ele recebeu a bênção. Primeiro ele roubou a primogenitura, comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Mas quando ele recebe a bênção, quando ele engana o pai, é isso que Esaú vai fazer. Depois que Esaú reclama com o pai e pergunta, não sobrou nenhuma bênção para mim? E aí, a bênção que Jacó dá para o seu filho Esaú é que ele, mesmo sendo mais velho, ele serviria o filho mais novo. Ele seria servo do mais novo. E era exatamente o que Jacó queria. Queria a primogenitura. Queria a possessão da herança. Né? Então, Labão vai, depois de já ter feito a trapaça, fala com Jacó. É porque não é assim que nós costumamos fazer assim na nossa terra. Aqui, primeiro, casa a mais velha. Enquanto a mais velha não casar, a outra não pode casar. E aí Jacó, apaixonado por Raquel, fala, então o que fará? Aí o sogro fala para ele, trabalhe, cumpra essa semana da núpcias, trabalhe mais 7 anos por Raquel. Então daí Jacó já trabalhou 14 anos para ter a esposa, que a mãe e o pai dele mandou ele lá buscar. E depois que ele trabalha esses 14 anos com Labão, ele trabalha mais 7 anos com Labão, porque ele precisa do pagamento. Ele precisa de ter uma coisa para ele, porque tudo que ele fazia prosperava. O rebanho prosperava, tudo ia bem. E por que ia bem? Porque Deus tinha feito essa promessa para ele. Lá no sonho, lá na visão, onde ele viu a escada com os anjos subindo e descendo, Deus fala com ele que seria com ele. Quando Deus fala que seria com ele, é que ele faz o voto com Deus. Então Deus está cumprindo a parte que Deus tinha falado que faria, prosperando tudo que Jacó colocava as mãos. E Labão tornou-se um homem, então, muito rico, por causa da bênção que estava sobre Jacó. E Jacó trabalha mais 7 anos para pegar o salário dele. Só que tudo que Labão combinava com Jacó, quando chegava a hora do pagamento, ele invertia. Porque se o combinado fosse que todos os animais sairiam listrados, fosse de Jacó, e os que não tinham listras fosse de Labão, os animais saíam todos listrados. E aí Jacó ia trocar. Não, isso está errado, vamos destrocar. Vamos fazer então assim agora. Todos os polidos são seus, os polistrados são meus. Aí saía tudo liso para ser de Jacó. Porque Deus era com Jacó. Mesmo Jacó ainda não sendo com Deus, mesmo Jacó ainda na trajetória de tratamento de Deus, Deus estava cumprindo os propósitos, as promessas que ele tinha feito na vida de Jacó. E Jacó então trabalha mais 7 anos por causa do pagamento pelo tempo de serviço com Labão, que era o teu sogro. Lá em Gênesis 31, o verso 3 diz assim: disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. É engraçado, é interessante na história de Jacó, que até estes momentos, para nós estamos lendo a história, já se passou. Então a gente consegue ler em pouco tempo. Mas Jacó, ele estava vivendo aquilo. Para ele era um processo muito diferente, porque ele não sabia o final da história. E assim é conosco. Nós não sabemos o final da nossa história. A palavra do Senhor fala que os filhos do Senhor, eles vivem por fé. Eles andam por fé e não por vista.
Nós devemos confiar no Senhor, estar atentos à voz do Senhor, naquilo que o Senhor nos diz, obedecer e crer que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para nós. E o Senhor, Ele fala mais uma vez com Jacó, Ele dá uma ordenança, olha, torna para a terra de onde você saiu, tá? A sua parentela, e eu serei contigo. Jacó começa então o Labão, sogro, e os irmãos, os filhos de Labão, começam a tratar Jacó de um jeito diferente por causa dessa sorte, entre aspas, vamos dizer assim, essa prosperidade que Jacó tinha. Porque eles achavam que Jacó estava roubando do pai. Tudo que Jacó fazia, tudo que Labão fazia, dava certo para Jacó. Jacó ficava mais rico do que Labão. Então os irmãos, os filhos de Labão, começam a maldizer Jacó, e o sogro também começa a tratar ele diferente, e ele recebe essa ordem do Senhor. Está na hora de ir embora, Jacó. Está na hora de voltar para a sua parentela. E lembra da promessa do Senhor, lá no sonho? Quando Jacó fala com Deus assim, se o Senhor me fizer ir, me der o que vestir, prosperar os meus caminhos, e me fizer voltar, o Senhor será meu Deus. E quando ele faz isso, Deus manda, ele vai e chama as suas esposas no campo, separadamente, contam para elas o que está acontecendo, fala para elas a visão que ele teve do anjo. No verso 31, Deus fala com ele, reforça ele contando, né, para as mulheres, e ele disse ele, levanta agora os teus olhos e vê. Todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados, malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Deus respondendo aquilo que Jacó tinha perguntado para ele. E Deus diz, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto, levanta-te agora, sai desta terra, torna-te a terra da tua parentela. Ele chama as esposas, conta para as esposas dizem que vai acompanhá-lo, que voltarão, concordam com ela, que o que o pai fez não foi justo. E Deus, já, lá no verso 32, disse mais Jacó, Deus do meu pai, Abraão, Deus do meu pai, Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei o bem. Menor sou do que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com o meu cajado passei deste Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não me venha e tire e fira a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Quando ele fala para as esposas que ele vai embora, e elas o apoiam, aí quando Deus manda ele voltar, então ele começa a temer. Lembra que ele saiu da terra dele, fugindo de Esaú, com medo de Esaú cumprir a promessa de matá-lo? Quando ele tem que voltar, quando o Senhor manda ele voltar, então ele faz uma coisa, ele ora ao Senhor, que é uma coisa diferente, mas aí ele ainda não fala, meu Deus, ele fala, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor. Lembra que o Senhor me prometeu cuidar, que o Senhor me prometeu guardar, ele me mandou voltar para a minha parentela? Então ele tem um diálogo com o Senhor, porque neste momento da vida dele, ele tem medo do passado. Ele tem medo daquilo que ele fez. Porque aquilo que ele fez deixou uma consequência lá atrás. E ele foi, e ele viveu estes anos todos. Mas ele não esqueceu
aquilo que ele tinha feito, a consequência daquilo que ele tinha feito. E agora ele temeu pela vida dos filhos e pela vida das esposas. Ele temeu que Esaú cumprisse o que tinha prometido de fazer, de matá-lo. E que quando visse que Deus tinha cumprido nele a promessa de que a descendência dele seria um grande povo, ele temeu. Então ele clama ao Senhor, pede ajuda do Senhor. Ele lembra ao Senhor da promessa. E Deus, próprio Deus, mandou que Jacó voltasse para a parentela, que Jacó voltasse, porque fazia parte do combinado de Deus com ele. Porque ele falou, se o Senhor me fizer voltar para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Então Deus estava esperando o tempo para Jacó cumprir a parte dele no voto. E enquanto Deus estava esperando o tempo, Jacó estava vivendo as promessas de Deus na vida dele. Mesmo ele ainda não tendo consciência daquilo que Deus estava fazendo. E o engraçado é que Deus é tão... Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas ele é tão diferente de nós, porque ele é perfeito, é poderoso, maravilhoso, majestoso, que ele tem a paciência de esperar o nosso amadurecimento. O tempo vai passando e cada dia que vai passando, Jacó vai amadurecendo e vai transformando, vai tendo o caráter dele moldado. Jacó, que era um nome de trapaceiro, que era um enganador, ele vai tendo o caráter dele moldado. Nós queremos ter a visão de Deus para a nossa vida. Nós queremos chegar na parte final, que é ter o encontro que nós vamos ler agora de Jacó com Deus, onde Deus muda o nome de Jacó, onde Deus muda a história de Jacó. Mas este período de tempo, essa trajetória, nós queremos apressar, nós queremos avançar, nós queríamos poder dormir e acordar lá no final da história. Quando chegasse só o tempo de receber as maravilhas de Deus, sem passar pelos processos que nós temos que passar no dia a dia. Lá no capítulo 32, verso 22, diz assim: levantou-se aquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas servas e os teus filhos, e foi-se. Tornou a fazer passar do ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Toda a herança dele passou por ali. Os filhos, tudo que ele tinha. No 28, Jacó, porém, ficou só. Fez os filhos passarem, fez o rebanho passar, e ele ficou só. E lutou a noite inteira com um varão, até a alva subir. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa, e Jacó lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: não chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe, glória a Deus, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse-lhe: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. Quando Jacó faz a oração pedindo que Deus o livre da ira do seu irmão, o encontro dos dois é maravilhoso. Jacó manda presentes, manda as coisas na frente, porque ele orou, mas ele queria consertar aquilo que ele tinha feito. Ele enganou o pai matando 2 cabritos para pegar a bênção da primogenitura. Mas ele presenteia Esaú com muito mais do que aquilo que ele tinha enganado o pai, para pegar a bênção de Esaú.
E ele pede ao Senhor livramento, e o Senhor vai tocando no coração de Esaú. Quando os dois se encontram, não tem mais aquele desejo de vingança, aquela promessa de morte, não. Tem um encontro de perdão. E aí, Esaú tenta devolver os presentes. Por que me mandaste aqueles presentes? Eu tenho posse, eu sou rico, não preciso. E Jacó vai e responde: o Senhor me abençoou e eu quero te presentear. Não aceita os presentes de volta, não aceita os rebanhos de volta. E eles tomam caminhos diferentes. Esaú vai para um lado, Jacó vai para o outro. E aí, depois disso, depois desse encontro com Esaú, depois desse concerto com Esaú, é que Jacó tem esse encontro com Deus, esse encontro com o anjo. E ele luta com o anjo e ele prevalece. Ele não vence o anjo. Ele prevalece. Ele vai lutando. Ele vai lutando. E quando ele prevalece e o anjo tem que partir, o anjo fala: me deixa subir, porque já está amanhecendo. E ele fala: daqui você não sai enquanto você não me abençoar. E glória. Ele estava dizendo para o Senhor: completa a obra na minha vida. Ele ainda tinha uma história grande para viver. Ele ainda tinha os filhos para criar, né, que seria o grande povo, que seria o cumprimento da promessa do Senhor, da semente. Mas Jacó, ele teve o caráter dele transformado no período que ele foi para a terra onde Labão habitava. Tudo que ele fez, ele foi retribuído pela vida com as mesmas coisas. É a lei da semeadura, né, da palavra de Eclesiastes que eu gosto tanto. E ele sofreu por aquilo que ele tinha feito. E nós não queremos colher as sementes que nós plantamos. Nós, às vezes, na maioria delas, nós queremos sempre receber a proteção de Deus, a prosperidade de Deus, a bênção do Senhor, mas nós não queremos ter a paciência, não queremos ter domínio próprio, não queremos consertar o nosso caráter, não queremos ter uma vida regida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não queremos viver os princípios de Deus. Queremos viver a nossa própria maneira. Queremos ter aquilo que Deus disse que daria. Mas o que nós queremos entregar para Deus? Nós queremos entregar para Deus uma oferta, um sacrifício de louvor, um coração contrito, quebrantado. Ou nós queremos entregar para Deus rebeldia? Nós queremos entregar para Deus qualquer coisa. Nós queremos entregar para Deus não o nosso melhor, mas aquilo que sobra. Que nós possamos, nessa noite, termos nossa mente renovada. Termos o entendimento que para Jacó lutar com o anjo, ter o encontro dele com Deus, para ele prevalecer, para ele ter o nome dele mudado, para ele ter a história dele mudada. A partir de hoje você não é mais Jacó, você não é mais enganador, você não é mais traidor, usurpador. Não, você é Israel, você é príncipe de Deus. E Jacó, com esse encontro, com essa vida que ele teve, transformada, porque a palavra do Senhor fala que nós somos transformados de tempo em tempo, de glória em glória. Nós somos ansiosos. E a palavra do Senhor fala que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. Olha só, o tempo que Jacó viveu lutando, pagando, trabalhando pela esposa e depois pelos bens dele, foi o tempo de tratamento. Foram anos. 21. Nós oramos 3 dias, 7 dias, 20 dias. Queremos a resposta. Não temos paciência de esperar um ano. Somos ansiosos, somos precipitados. Não temos paciência de esperar as coisas de Deus, o momento de Deus. E Deus tem paciência de nos esperar. É isso que eu fiquei impactada nessa palavra hoje. Porque tem muitas pregações que podem ser feitas dentro desse texto. Mas isso me chamou a atenção no dia de hoje. A paciência de Deus
de fazer a promessa para Jacó, Deus tinha, ele queria aliança com Jacó. E ele teve paciência de Jacó ir, Jacó ser trabalhado, Jacó ser moldado, Jacó aprender a temer e a orar, a buscar ao Senhor, a pedir discernimento, a esperar no Senhor e confiar que o Senhor ia cumprir. E enquanto Jacó estava vivendo isso, Deus estava cuidando. Às vezes a gente fica tão ansioso, querendo que as coisas se resolvam depressa, que a gente não vê os cuidados de Deus. Coisas que nós oramos há algum tempo e hoje ainda não se cumpriram. Aquilo que você pediu, mas está sendo trabalhado. É o tempo que leva, é o tempo da semeadura. Você semeou, você não vai colher amanhã. Leva tempo. E nós não temos a paciência de esperar. E o nosso Deus, com toda paciência, nos espera. Até que nós venhamos a entender que Ele quer uma aliança conosco. Que Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Que Ele quer responder. O Senhor, Ele se apresenta a Jacó quando Jacó ainda não tinha como Deus dele. Jacó conhecia os princípios. Deus de Abraão, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac. Mas Jacó ainda não falava o meu Deus. Hoje, alguns de nós temos a ousadia de falar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu Deus, meu Pai. Pai que cuida, Deus que ama. Até a correção do Senhor é com amor. Tudo que Deus faz é com amor. Tudo que Deus diz para a gente não fazer é porque Ele nos ama. Lá no jardim, quando Ele falou primeiro não para o homem, não coma. É porque Ele não queria que o homem morresse, Ele não queria que o homem se corrompesse. E os mandamentos do Senhor nós temos tudo por ordenança, como se Deus quisesse nos punir. Nós entendemos que nós somos filhos do pecado, temos que viver no pecado. Mas nós não nos esforçamos para lutar contra o pecado. Imagine se nós fôssemos Jacó hoje com Deus. Se o anjo viesse, nós tivéssemos que prevalecer. Se nós não estivéssemos no tempo da graça, será que nós resistiríamos há quanto tempo com o anjo lutando conosco? Será que nós resistiríamos há quanto tempo na presença de Jesus, como os discípulos resistiram, como eles foram ensinados? Nós queremos viver hoje o evangelho das facilidades. Esquecemos que tem princípios, que tem promessas do Senhor para a nossa vida, mas que essas promessas também requerem de nós um compromisso com o Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você essa noite. Ele vem, porque Ele prometeu que Ele voltaria. Jesus veio nos buscar. Ele vai voltar. Tudo que você está vivendo, que aos teus olhos hoje é desagradável, que você acha que não vai conseguir, que não tem jeito, eu te convido hoje a lembrar daquilo que Deus te prometeu. Porque eu sei que Ele prometeu. Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos leva a conhecê-lo, quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, Ele nos faz promessas. Ele nos leva a conhecer as promessas escritas na palavra do Senhor. E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Deus, Ele continua amando, Deus continua honrando cada aliança que Ele fez. A aliança do arco-íris que Ele fez com Noé, a aliança que Ele fez com Abraão, que Abraão seria pai de multidão. Ele foi cumprindo as promessas dele até chegar em nós. Ele mandou o filho dele, Ele deixou os discípulos, deixou os apóstolos, deixou Paulo abrindo as igrejas, e o cajado foi passando e chegou até nós, e as promessas são para nós. E Deus disse, Jesus disse, quando Ele foi
lugar dele, que ele não nos deixaria só, que ele mandaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo é conosco. A palavra do Senhor fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tire os olhos da promessa do Senhor. Não tire os olhos daquilo que o Senhor prometeu, que ele voltaria. O Senhor prometeu que você e sua casa serviriam ao Senhor um dia. E você fez esse voto com o Senhor. Você falou assim: Deus, eu me entrego a Ti, entrego a minha casa também. Então confia no Senhor, espera nele, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Ah, Margarete, mas eu me esfriei, eu me apaguei, eu pequei, eu me afastei. O Senhor está de braços abertos. Jesus Cristo disse: vem como você está. E Ele vai te moldando, Ele vai te modelando. E às vezes a gente peca, a gente falha. E o desejo fraco da carne é afastar, porque você pensa que você não tem perdão, porque você foi para longe demais. Não, filho. Oh, filho de Deus, para você não tem jeito. Com os teus olhos naturais não tem jeito. Mas o teu Deus é o Deus do impossível. E Ele vem. E em tempos difíceis, é tempo de você se lembrar da promessa de que Ele vem. Ele voltará, Ele está voltando, Ele vem buscar a tua noiva. E como Ele vai te achar? Ele vai te achar adornado, Ele vai te achar lutando, ou Ele vai te achar prostrado. Não ache que você foi longe demais, porque o Senhor tem braços grandes, largos o suficiente para te arrancar de onde quer que você esteja. Se Ele te prometeu que Ele iria fazer na sua vida, continua crendo. Mas eu estou muito fraco na fé. Peça ao Espírito Santo para aumentar a sua fé. Eu não consigo sair deste pecado. Peça ao Espírito Santo para te dar força para lutar contra o pecado. Ele não vai arrancar o pecado de você. Você vai ter que lutar. Você tem que fazer a sua parte. Jacó fez a parte dele. Ele deixou ser transformado. Cristo vem. Cristo vem. O Pai vem nos buscar. Ainda não é o fim. Ainda não chegou o fim. Deus ainda vai cumprir. E mesmo que você morra, mesmo que você seja recolhido sem ver a promessa de Deus se cumprir na vida dos teus filhos, ela vai se cumprir. Porque o seu tempo é determinado, o seu tempo é curto. Do teu Deus, não. O teu Deus é eterno. O teu Deus é único. O teu Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa. Que o Senhor, essa noite, possa te encontrar com o coração aberto. Que você veja o Pai de braços abertos, dizendo: vem, filho, se joga nos meus braços e deixa que eu vou curar as suas feridas. Eu vou tirar todo o carrapicho. Eu vou limpar. Eu vou te resgatar. Ele vem saltando sobre os montes para te encontrar, para me buscar. Ele é o seu amado. Vamos louvar esse hino. Vamos dizer que eu sou dele. Diga para o Senhor: Deus, eu sou teu. Cumpre em mim a sua vontade, cumpre em mim o seu querer. Vem, Senhor, faz a tua obra, faz a sua vontade. Pode entrar, pode tirar tudo do lugar, pode quebrar e fazer de novo se for preciso. Ele vem saltando sobre o Ele vem
Ele é o seu Deus. Ele não desistiu de você. Ele não se esqueceu de você. Que você possa estar conosco de novo, sexta-feira, às 19h30, domingo, às 18 horas. E que eu agradeço pela companhia, por estarmos juntos em oração. Não vamos esquecer de estar orando pela nossa nação, pelos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar nos ajudando a esperar com paciência, a sermos moldados e tratados pelo Senhor no nosso caráter. Que nós possamos aceitar a correção do Senhor e voltar a viver uma vida de princípios com Ele. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça de Deus Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Boa noite e obrigada.